o homem tem tanta facilidade para o orgasmo? A mulher não, né? Perguntaram assim para mim, por que o homem tem essa facilidade? É porque ele tem facilidade para ter entrega? É porque ele tem facilidade para relaxar? Qual que é a diferença do pensamento ou da mentalidade? Será que é não romantizar? Então trouxeram essas questões para mim e eu decidi trazer esse tema aqui para conversar, né? A primeira questão é nós pensarmos em toda uma estrutura histórica, né, onde a mulher é reprimida sexualmente. Quando eu tinha 17 anos, então bastante tempo atrás, né, a sexualidade ela tinha muito mais tabu do que existe hoje. Então, quando eu tinha 17 anos, eu perdi minha virgindade e naquela época, mulher, lidar com a sexualidade era um grande tabu. Eu tinha vergonha de colocar a mão no pênis do meu parceiro. Eu achava que ele podia pensar mal de mim. Se eu fizesse alguma coisa, se eu fosse ativa de alguma forma, então eu tinha que me colocar num lugar muito de passiva. Porque se eu fosse ativa, ele podia pensar mal de mim. Então eu não me permitia ser ativa de alguma forma na relação sexual. Da mesma forma, eu lembro que eu demorei 2 anos para fazer sexo oral nele. Então, a sexualidade, ela veio cheia de repressão, e quando você vai iniciar a sua vida sexual, você tá cheia de repressão, cheia de bloqueios. Eu perdi a virgindade com 17 anos e engravidei. Eu perdi a bebê, né? Mas o meu pai ficou 5 anos sem falar comigo, porque eu não era mais virgem. Ele achou que eu deveria casar, eu não casei, ele ficou 5 anos sem falar comigo. E aos 22 anos, quando eu terminei esse relacionamento, que eu comecei a me relacionar sexualmente com outras pessoas, eu me sentia muito culpada cada vez que eu me relacionava sexualmente com alguém. Eu achava que eu não prestava. Então eu tô falando de mim, mas eu tenho certeza que isso representa muitas mulheres, principalmente mulheres da minha faixa etária ou mais, né? Eu vou fazer 40. Por quê? Porque a sexualidade para as mulheres é realmente algo que a mulher ela fica com medo de ser julgada, de que falem que ela não vai prestar, que ela não vale nada. Ela tem uma reputação a zelar, né? Então você imagina, com todas essas questões culturais e emocionais, né? Se eu conseguia me entregar para o sexo, né? Se eu conseguia relaxar no sexo. Então é claro que isso está mudando hoje. A geração dos meus pais foi diferente da geração dos meus avós, como a geração das minhas sobrinhas, que tem em torno de 20 anos, é uma geração diferente da minha, que estou em torno de 40 anos, né? E isso vai sempre mudando. Mas para nós mulheres podermos viver a nossa sexualidade de forma plena, nós ainda temos que lidar com muitos tabus que estão aqui dentro e tabus que estão nas nossas mães, nas nossas avós, que estão no nosso DNA, que estão na nossa ancestralidade, né? São várias questões que a gente precisa lidar. E existe uma visão, até das próprias mulheres, muitas vezes machista. Uma visão machista das mulheres em relação à sexualidade, porque quando a gente fala de machismo, a gente tenta muito se referir ao homem, mas existem muitas mulheres com comportamentos, pensamentos machistas. Por exemplo, quem nunca ouviu uma mulher dizendo ele só quis me usar? Eu ouço muito isso, né? Eu trabalho com sexualidade, muitas mulheres chegam até a mim e falam, ele só quis me usar. Por que a mulher fala que o outro só quis usar? Porque a mulher, ela não vai para a relação sexual da mesma forma que o homem. A mulher, ela vai se entregar esperando
um relacionamento, enquanto o homem, ele entende que aquilo é só o sexo. Só que só o sexo não precisa ser só o sexo. O sexo, ele pode ser algo com carinho, com conexão, com respeito, com presença, mas não necessariamente com o compromisso de um relacionamento. Mas para as mulheres, fazer essa separação é muito mais difícil, né? A mulher, ela tende a esperar um compromisso e o homem não. Claro que não é 8 ou 80, né? Há exceções. Eu tô falando aqui de um comportamento que é da maioria das mulheres, de um comportamento da maioria dos homens. Claro que tem a mulher que é a exceção, tem o homem que é a exceção, né? Que já não tem uma visão machista, que já consegue viver essa sexualidade sem esse julgamento de que o sexo tal pode tal coisa e que o sexo tal Y não pode, né? Então a gente já consegue olhar. O homem, ele viveu a sua sexualidade de uma forma totalmente diferente da mulher, né? O homem, ele é empurrado para a sua sexualidade. Se a mulher fizer sexo com vários homens, ela não presta. Se o homem fizer sexo com várias mulheres, ele é o cara. Então, são visões diferentes para o mesmo tipo de comportamento. Para a mulher existe uma visão, para o homem existe uma outra visão.